Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. Meu nome é Tavos Mata Machado. Eu sou Leonardo de Oliveira. Meu nome é Clara Matheus. E hoje a gente tá aqui pra discutir spoilers. Afinal, eles sempre são ruins? Bom, eles são os grandes vilões da internet hoje em dia no que diz respeito ao consumo de mídia. Tá todo mundo sempre dando spoiler alert por aí, gente reclamando que tá tomando spoiler, gente fugindo das mídias pra conseguir evitar spoilers. Principalmente quando a gente tá em época de grandes lançamentos, como tá sendo o caso aí do novo Vingadores, de séries que estão pra sair. O Deadpool mesmo. O Deadpool 2. E a gente vai conversar, afinal, se o spoiler ele é necessariamente ruim ou se existem outras camadas aí nesse assunto. Uma coisa sobre o spoiler que eu acho é que o spoiler ele pode te dizer o que acontece, mas ele nunca vai te dizer como acontece. E uma grande parte de uma experiência de narrativa e de ficção é como as coisas acontecem. Então, eu sinto que uma boa narrativa, uma narrativa bem construída, ela é muito mais sobre o como do que sobre o que. Ela se sustenta, mesmo sem um fator de surpresa, necessariamente. Sim, o pessoal reclama tanto, né? O importante é a viagem, não a chegada, né? É, uma coisa desse tipo, assim. Eu cheguei até a ver, inclusive, em um canal específico, depois tem que ver qual que é a história de que, na verdade, você sofrer spoilers pode melhorar o seu consumo de mídia. Foi uma pesquisa que foi feita, até legal lembrar disso, que pessoas foram entrevistadas para avaliar o que eles acharam do filme, e aí falando que quem sofreu spoilers teve uma avaliação um pouquinho maior. O que é engraçado. Só que eu discordo dessa ideia, entendeu? O negócio, aproveita a viagem. Não, eu quero aproveitar a viagem e o destino. Dá licença, deixa eu ver meu negócio em paz aqui, né? Tanto que aquilo que eu falo, né? Assim, eu não vejo nada, não sei qual que vai ser a linha de lançamentos do ano, não sei quais são os próximos filmes de herói e pretendo manter assim, exceto quando o Tavos fala isso durante um vídeo. Mas spoiler te deixa bravo? Não me deixa bravo, mas me deixa frustrado. E é terrível, porque, tipo assim, eu tô no meio de uma conversa. Se sou eu mais uma pessoa, eu corto ali. Faço, não fala não sei o quê. Mas aí se é um grupo, aí eu só decido sofrer solitariamente, chorando por dentro, porque eu não vou matar a conversa pra todo mundo ficar em silêncio awkward, terrível. É real. Aí você engole o spoiler e eu engulo o spoiler e falo assim, é o preço que eu tô pagando por uma boa interação social. Mas é porque, às vezes eu fico pensando, assim, eu sinto às vezes que essa ultra neura com spoiler, que eu acho que é uma coisa que a gente vê tanto, principalmente na internet, é algo relativamente recente. É porque eu fico pensando alguns hábitos de consumo de mídia mais antigos, e até que eu vi as pessoas tendo, e que eu também tinha, né? Eu acho que um primeiro grande exemplo são os guias de novela, né? Eu não sei se todo mundo lembra. Eu não sei se ainda hoje é assim, porque eu não acompanho tanto jornal, mas eu lembro quando eu era pequeno, no jornal sempre tinha, tipo, no domingo, no Caderno de Cultura, o resumo de todos os capítulos da novela que ia passar naquela semana. E quem era noveleiro assistia, lia, né? Queria saber o que ia acontecer antes de acontecer e tal. É antes de acontecer? Sim, é da semana seguinte. Era o que ia acontecer na semana seguinte. E tem aquelas revistas, Minha Novela e tal, que falam na capa, né? Às vezes você entra na banca, olha e você toma spoiler de olhar pra... Será que existe esse conceito em gente que assiste novela? Spoiler de novela? Não sei. Assim, é um spoiler. Se eles entendem como spoiler... Tipo, como prejudicial, essa camada de... Mas um outro exemplo que eu fico pensando... E eu não sei se vocês compartilharam disso, mas eu lembro quando eu era criança, assim, 8, 9 anos de idade, eu gostava muito de Dragon Ball, né? Dragon Ball Z, principalmente, passava na... Isso é muito bom. E só que acontece, tinha os fansites de Dragon Ball Z, né? E tinham vários, assim. E era a época que a gente tava começando a conhecer a internet e tal. E eu acessava muito fansite de Dragon Ball Z. E aí o que mais tinha era relatos do que ia acontecer no desenho no futuro, o que aconteceu no Dragon Ball GT, porque eram episódios que não tinham saído no Brasil ainda, o Dragon Ball GT nunca tinha aparecido no Brasil, e eu lembro que pra mim ver aquilo era mágico, porque era um negócio, era uma porta pro futuro. E aí o que eu fico pensando às vezes, esse pânico que a gente tem com spoiler hoje, o quanto ele também não é um pouco do fruto da forma que a gente consome mídia hoje, que ela é muito mais mundializada e mediatizada hoje, né? Se você vive num padrão de vida razoável em qualquer país relativamente inserido na economia global hoje em dia, você vai receber esses lançamentos e tal, basicamente junto com o resto do mundo. Então você não tem tanto aquela coisa de, nossa, eu tenho que esperar 3 anos pra isso acontecer no meu país. Não, vai sair pra pouco tempo depois, isso vai acontecer. Tem internet, você assiste, vê na hora.
Então, às vezes, você quer fugir do spoiler, porque logo você vai ter aquela experiência. Você tava falando Dragon Ball, eu achei que você ia puxar por todo um outro assunto. Porque o Dragon Ball, na verdade, ele te dá o spoiler antes do episódio. Ele fala assim, Goku luta, Freeza morre. Tipo... Namekusei explode. Exatamente. Aí o spoiler vai, tipo... Não, e tinha isso, de o que vai acontecer no próximo episódio. No final do episódio aparecia. E muitos animes tinham isso, inclusive. Uma coisa que eu lembro, assim, de infância e adolescência é das primeiras experiências, tipo, de spoiler, tanto me frustrar quanto frustrar as pessoas ao meu redor, que eram Harry Potter. Antes de Harry Potter, eu não lembro desse conceito de spoiler. É verdade. Não, tipo... E, tipo, eu lembro no MSN... Vamos ver se é o mesmo que eu tô pensando. Que quando saiu o livro e as pessoas liam e colocavam o nick delas no MSN e entrava e saía pra, tipo, aparecer pra todo mundo. Eu lembro de entrar num assim, site. Você fez isso, né, tal? Você dá a cara de culpado dele. Você não quer estar contando esse caso porque eu te contei que eu fiz isso, não? Não, porque muita gente na minha escola fazia isso. Eu achei que essa ideia era só minha. Não, você escreveu, mas só de Harry Potter ou de Subtudo? Não, eu fiz isso uma vez no Harry Potter 7, no dia que ele saiu. Ah, então esse dia foi muito fatídico. Pois é, eu lembro de ver vídeos justamente de... E era isso, assim. Foi a primeira experiência de spoiler que eu tive, foi com isso, especificamente. Então, porque o que eu fico pensando é, já que esse pânico de spoiler é algo tão recente, eu não sei se spoiler é, portanto, algo tão ontologicamente negativo. Eu acho que a negatividade que a gente pega do spoiler tem a ver com a nossa dieta contemporânea de consumo de mídia. E aí o futuro vai saber como que vai ser, né? É difícil prever. Então, sei lá, daqui a 30 anos, como a gente vai estar consumindo mídia, esses spoilers vão ter essa carga negativa toda que elas têm hoje. O problema do spoiler, na verdade, é a galera ficar sempre falando, gente, não fala spoiler e tudo mais, que saco. E isso, na verdade, é o chato, né? É a pessoa falando essas coisas, sendo que eu sou calado. Mas eu acho que legitimamente o spoiler atrapalha o meu consumo de mídia. Eu não gosto. E eu fico pensando quantas conversas muito interessantes já não deixaram de ser por causa desse medo de spoiler. Não, você não faz isso, né? Na verdade, você defende as conversas. É isso. Mas muita gente barra conversas, né? Barra total. Muitas trocas não acontecem por medo de spoiler. Isso é uma coisa. Eu já fui essa pessoa e eu vi que isso é ruim. Aí eu parei, simplesmente. Então, se alguém quer te contar um spoiler, você deixa. Se for num grupo. Não, se for num grupo. E não se for pra me contar. Se for pra, tipo assim, tá rolando uma conversa, isso. Sobre spoiler, uma coisa que eu acho que mudou muito a minha relação com isso, tipo, de forma quase que obrigatória, foi estudar literatura na universidade. Porque é um conceito que não pode existir, porque você precisa aprender sobre obras num ritmo muito maior do que você consegue ler essas obras. Então, assim, os professores, quando você tá fazendo um curso de literatura na faculdade, eles não se importam se você já leu ou não. Se é importante falar o final de um livro pra estudar qualquer assunto, eles vão falar, e é isso. Então eu sinto que isso me deixou meio casca grossa com spoilers. Eu acho que com clássicos da literatura, de um modo geral, eu li uma boa parte deles sabendo, sei lá, pelo menos o final, ou a grande reviravolta, ou o clímax. E tipo assim, você falando de Shakespeare e tudo mais, da literatura clássica, não precisa ir muito longe, né? Spoilers que a gente já nasce sabendo, que nem, por exemplo, na trilogia original de Star Wars, né? Assim, que as coisas já são muito óbvias, todo mundo nasce já com essa informação na cabeça. E esses exemplos também, eu acho que eles levantam muita discussão de, afinal, quais são os limites do spoiler. Que é uma discussão que a gente até teve no nosso grupo do Facebook, no nosso servidor do Discord, que, afinal, quanto tempo uma obra tem que ser lançada pra ser um spoiler ou não? E eu não sei também se a discussão é tempo, se é significação histórica, se é peso, mas assim, realmente... Você vai dar spoiler de uma obra de 200 anos e tem que pôr spoiler alert? Eu não sei. Não, nada a ver, né? Macbeth, assim. Não, spoiler, gente, a gente vai contar o que rola. Não acho que é, porque tem muito disso do percurso, sabe? Eu sinto que, com certeza, existem obras que o twist é a principal coisa. O plot twist, a mudança, a surpresa, é o que faz a experiência valer a pena. E assim, mesmo gostando de Shyamalan, por exemplo, vários dos filmes dele, se você, tipo, for assistir A Vila sabendo o que acontece, é uma experiência que eu imagino que deve ser bastante frustrante. Pois é. Pô, se não ter sua cabeça explodida, é frustrante. Mas é porque tem histórias que são muito mais que isso, entendeu? Que elas te explodem sua cabeça pela forma como você chega naquela constatação, e não só pelo o que é a surpresa, sabe? Eu ia falar isso. Eu acho que tem obras nas quais o spoiler é mais grave. Nas quais não se dá spoiler. Tipo, não se dá spoiler de filme de do herói. filme do Shyamalan. E
Eu ia falar Filme de herói. Mas filme de herói tem muito a ver com isso também, né? Com você não saber o que vai acontecer. Mas tem outros tipos de obras, assim, que eu acho que não, sabe? E eu acho também que existe um certo nível que, assim, a preocupação com spoiler, ela também não pode ser maior que o limite do debate, sabe? A gente deixar de discutir uma obra, discutir um fenômeno, de expor um determinado assunto, principalmente se é uma obra mais antiga, por medo das pessoas tomar spoiler. Porque aí, se a gente depender de todo mundo ter tido acesso a todas as obras de mídia do mundo pra poder discutir elas, aí a gente não vai discutir nada. Eu acho que o limite do spoiler mora no limite da cortesia. Avise que tem. Sim. Entendeu? Que é uma questão de etiqueta e Mas aí... sempre, na vida toda. É isso, vai falar do Star Wars Episódio 5, você vai dar alerta? Sabe? Aí dúvida quando é eu for essa. falar de Shakespeare, eu vou dar alerta. Mas é que quando você vai falar dos novos Star Wars... De um filme dos anos 80, tem alerta? Pois é, aí essa é a linha. É complicado. Eu acho que última... Mas é lógico, quando é uma conversa 1 a 1, você pode perguntar, tipo, mas e quando é uma coisa mais aberta, tipo o nosso canal, que a gente tá conversando aqui entre nós, ou que a gente tá conversando fazendo uma análise, né? Não dá pra perguntar, e esse filme, eu posso te falar? Você já viu? Eu acho que a gente, o nosso critério, eu acho, que é quando é corrente. Quando a razão, não é. Eu ia falar, quando a razão do vídeo existir é a obra, mas não necessariamente. Não eu acho que a gente já... A verdade é que nem a gente tem certeza dos nossos critérios pra avisar spoiler ou não. Eu acho que às vezes vai quase um pouco do coração. do coração. Um pouco isso, sabe? É isso. Você sabe que não tem problema muito grande se dar um spoiler do Star Wars Episódio 5 se ele for necessário, sabe? Mas você sabe que você não dá um do Episódio 8. Evidentemente. Por exemplo. Bom, é isso? É. Então, spoiler é bom? Eu acho que spoiler Sacanagem. talvez não seja tão ruim assim. Tá, eu acho que não precisa de gritaria, gente, mas spoiler não é bom. Então, a gente pode só não concordar, também tá tudo certo. Bom, e vocês? Qual que é a opinião de vocês sobre spoiler? Como de costume, a gente segue conversando aqui embaixo nos comentários. Especialmente se você é mais flexível com spoiler. Você é um tipo de pessoa que tá tão raro hoje em dia que a gente vai gostar muito de ouvir por que você não acha que spoiler é um problema. E qual que é o limite, né? Onde mora Sim. essa linha? Então, um beijo no coração e até mais.